Interessante que a gente tem que entender, que não foi falada nos estudos da gente, que é, por exemplo, lei de retorno e de recorrência. O que é que vem a ser isso? No plano físico, aqui, por exemplo, para a gente se entender, por exemplo, todo ano, nessa época, a Terra está numa posição que ocasiona esses fenômenos que a gente está passando. O quê? Outono, por exemplo, final de inverno, aí a gente vai começar o verão. De mês em mês, a Lua retorna àquele mesmo local, e é recorrente ao mesmo fato: lua cheia, lua nova, quarto minguante, quarto crescente. A Terra, todo ano, naquele mesmo período, está naquele ponto do Sol, naquele outro ponto, naquele cantinho. Todo dia, recorrente, retorna o dia. Então, isso é o físico. E no mundo espiritual, o que seria retorno e recorrência? Retorno e recorrência seria você estar sempre retornando ao cenário da vida e sempre recorrendo aos mesmos fatos do passado. Então, por exemplo, vamos lá, em uma encarnação passada, eu com 40 anos, movido pela minha ignorância, movido pela minha rebeldia, movida pela minha atitude precipitada, eu fui e matei alguém. Eu, perante Deus e perante a espiritualidade maior, eu adquiri um karma, e aquele karma eu tenho que resgatar. Então, o que é que vai acontecer? Eu venho para uma outra encarnação, vou vivendo, retornei para a reencarnação, estou recorrendo os mesmos fatos, as mesmas atitudes. Então, quando eu chegar com 40 anos, mais ou menos, vai acontecer uma situação similar, parecida com a que aconteceu no passado. Para quê? Para que eu tenha a oportunidade, eu, pelo meu livre-arbítrio, controlar o ímpeto, não é? O ímpeto de quê? Da rebeldia, da violência e do ato impensado, para superar aquele momento, aquele karma, aquela recorrência. Porque, caros ouvintes, a história da nossa vida, o roteiro da nossa vida é o mesmo. Muda-se o cenário da vida, mas a peça teatral é a mesma. A roupagem que a gente tem é outra roupa, mas a situação é a mesma. É por isso que, às vezes, você, eu, nós, a gente vê uma pessoa pela primeira vez, aí não gosta daquela pessoa. Essa pessoa tem um mal para me fazer. Por quê? Você não reconhece o corpo, que é outro cenário. Mas a peça teatral, que é o espírito, mas o espírito sente a vibração do espírito. A mesma forma é quando você vê pessoas de bem, que você vê, isso aqui parece, me dou melhor com essa pessoa do que a minha família. Eu conheci agora e estou sentindo que é melhor do que meus irmãos, do que meus parentes. Por quê? O espírito, o corpo não reconhece o corpo, mas o espírito sente a vibração do espírito. Isso é lei de retorno e recorrência. Então, as leis eternas e imutáveis do Criador, ela tem essa conotação. Ela nos chama a reflexão para a gente se harmonizar com as suas leis. E quando se harmonizar com suas leis, a gente ter uma vida boa, equilibrada. Porque até a busca da gente pela felicidade é buscada no lugar errado. Jesus já dizia no passado assim, a felicidade está tão próxima de você que a mão não alcança. E o primeiro batente da felicidade, né, é a gente se harmonizar com a lei de Deus, se aproximar de Deus o máximo que a gente puder. Feito isso, a gente começa a sentir paz. Tendo paz, a gente não vai emitir vibração negativa, não vai ter sentimentos de melancolia, de ódio, de inveja, nem de despeito, porque a gente está em paz. Aí a gente tem a saúde. São as 3 riquezas básicas que a gente procura. E não custa nada para a gente. E está tão próximo da gente que a mão não alcança. Então, é para a gente interessante conhecer as leis eternas e imutáveis do Criador. Para quê? Para que a gente tenha uma vida equilibrada, saudável e inclinada para a evolução espiritual. Eu acho que com essas palavras, salvo aí a Gemir quiser falar alguma coisa,
e também de Djalma, eu acho que dá para a gente encerrar esse capítulo falando sobre as leis eternas e imutáveis do Criador. Fica aí facultado a você, Mirim, a você, Djalma, acrescentar alguma coisa aí. Não, eu não quero. A explanação foi muito bem feita. Eu não tenho nada a acrescentar. Parabéns. Exatamente. O que você poderia dizer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, você disse. Eu, da minha parte, faria um adendo a isso que você disse, dizendo o seguinte, que todas as situações que nós estamos envolvidos, existe uma causa. E a causa somos nós. Então, nada acontece por acaso. Eu não fiz porque Djalma mandou, eu vou fazer porque Matos está mandando, não. Você é quem dá a última palavra. Então, essas leis que você chamou a atenção, elas estão ao nosso redor, estão apenas esperando você fazer bom uso delas. É para todos. Então, se minha vida não está indo bem, é porque eu estou fazendo alguma coisa que não convém e as leis estão sendo feridas, não é? Quando você fere a justiça humana, você vai preso, né, Djalma? Você cometeu um delito. Quando você comete um delito diante de Deus, você não vai preso, mas você vai responder por aquilo. Não que Deus lhe castigue, porque tem que ficar bem claro isso. Deus não nos castiga. Ele nos dá uma nova oportunidade. E está aí essa lei que você acabou de dizer. Porque você volta e vai fazer tudo o que você pode fazer de melhor em cima daquilo que você, em outro momento, errou. Então, meu desequilíbrio é que me leva a tudo. O exagero. Por exemplo, levando para o animal o leão. Tem algum leão com gula? Porque se tivesse, ele comia 5 búfalos por dia. O leão se alimenta, não é? Se alimenta, encheu o buchinho dele, acabou, ganhou o dia. Mas aí eu vou para uma pizzaria, como 5 pizzas, e aí? Não é? Quem me matou foi a pizza? Não, foi minha gula. Então, é isso que nós somos, essas criaturas ainda imperfeitas, cheias de alguns defeitos que podem ser contornados, ou seja, melhorados, e aí nós não valorizamos e descambamos ladeira abaixo. Quando eu vou despertar, eu já estou lá no fundo do poço. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, estende a mão, lhe dá uma nova oportunidade e você vai agir dentro das leis, usar essas leis em meu favor. Tem que ter esse detalhe. Não é para os outros, não, é para nós. Todos nós. Se você se reger por essas leis, usá-las, você estará sendo uma pessoa, acredito, de bem e louvada por Deus.